Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo professora Jamile Fontinelli e o nosso tema de hoje é entrevista. Vamos lá? Bem, primeiramente a gente precisa saber o que é. O gênero textual entrevista, ele é primordialmente oral, ou seja, normalmente feito a partir de uma conversa. Por meio da interação entre interlocutores, apresenta informações ou opiniões sobre o assunto do interesse do público ao que se destina. Ele é tido como um gênero textual informativo, porque a base dele é informar, trazer informações para aqueles que vão ler ou escutar essa entrevista a respeito de um assunto. Pode ser um assunto da atualidade, pode ser uma fofoca, entre outras coisas, ok? Vamos lá. Nesse gênero textual, nós temos dois personagens principais importantíssimos para a construção desse texto, que é o entrevistador e o entrevistado. Logo, ele tem papéis específicos. Olhem lá comigo. O primeiro abre e fecha a entrevista, ou seja, o entrevistador. Ele que faz as perguntas, provoca a palavra do outro, entre outros. O entrevistado, ele vai responder e fornece as informações que são necessárias a partir das perguntas do entrevistador. Então, eles são os personagens principais desse gênero textual, ok? Vamos lá. Quando nós vamos falar da entrevista, nós temos que citar algumas características, como ele é baseado em textos informativos ou opinativos, tem a presença do entrevistador e do entrevistado, como eu falei, a linguagem dialógica e oral. Quando eu falo em dialógica, eu estou falando em diálogo. Marca do discurso direto e da subjetividade. Mescla da linguagem formal e informal. Por que da linguagem formal e informal? Porque eu estou num diálogo ali. Dependendo do meu assunto e dependendo com quem eu esteja falando, dependendo de quem eu esteja entrevistando, a minha linguagem vai mudar um pouquinho para se adequar ao meu entrevistado. E aí, nós temos características fundamentais dentro dessa entrevista. Primeiro, a oralidade, porque eles são textos produzidos dentro do diálogo entre duas pessoas. O entrevistador é responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é aquele que responde. Haverá o discurso direto, que é a produção fidedigna, ou seja, exata, tal qual é feito na fala do entrevistado. As falas, elas são transcritas, ou seja, passadas na ponta da caneta, de forma a apresentar as emoções e as expressões de quem responde. Na entrevista, a gente vai visualizar alguns sinais de pontuação, exclamação, aspas, reticências, que podem ser inseridos para marcar essa questão da oralidade e ação dos participantes. Vamos lá. Sobre a sua estrutura, nós vamos ter que ter. Quando você vai pensar numa entrevista, primeiramente você precisa pensar em um tema. Ou seja, o conteúdo, o assunto que você vai abordar dentro daquela entrevista. Outro ponto importante é você fazer um roteiro, ou seja, aquilo que vai te nortear durante a entrevista, o seu planejamento, para você não se perder, para você se adequar de acordo com as respostas do seu entrevistado. Depois, nós temos a transcrição e o título. A transcrição é você pega o seu áudio que você gravou a entrevista e você vai lá transcrever, passar para o papel, do jeito que foi colocado. E o título, ele vai chamar a atenção. Todo o título, ele é muito importantíssimo. Quando faz parte da entrevista, mais ainda, porque ele precisa chamar a atenção. A pessoa, para poder querer ler, para querer poder ouvir a sua entrevista, ela vai ter que ser chamada a atenção dela para poder ler, ok? E aí, depois de você fez a transcrição, colocou um título bacana, você vai fazer a revisão. A revisão é uma etapa final da elaboração. É a revisão do texto para que não seja publicado nenhum erro de gramática ou digitação. Aí você vai dizer, professora, mas não é um diálogo, não vai haver gírias, não vai haver alguns erros. Claro, ele vai permanecer algumas coisas, porque é um diálogo, é uma característica da pessoa, mas com relação a erros gramaticais, por exemplo, a pessoa falou problema, aí lá na hora da escrita ele vai fazer essa correção, são poucas correções, ele não vai modificar a fala, mas ele vai fazer certas
adequações com relação à gramática. Por isso que é um texto que ele vai lidar com formal e com informal. Porque nós temos o diálogo aí entre o entrevistador e o entrevistado. Então, isso é muito importante. E aí, sobre os veículos de comunicação. Geralmente, os jornalistas trabalham com esse tipo de gênero. Para quê? Para que eles possam trazer informações a respeito de assuntos pessoais ou da atualidade ou de algum conteúdo que um especialista saiba para trazer para o público. Então, vai depender muito do assunto. Mas sempre, geralmente, são os jornalistas que trazem esse ponto, as entrevistas à tona para que as pessoas possam ficar situadas e informadas a respeito de um assunto, ok? E aí nós temos alguns tipos de entrevistas. Algumas, com certeza, vocês já ouviram falar, outros com uma nomeação diferente, mas vamos lá para a gente saber distinguir algumas delas. Primeiro, olha lá comigo. Individual é aquela realizada com apenas o entrevistador e o entrevistado. É marcada com antecedência, é feita uma pauta para a fonte, para que o entrevistado se prepare, ou seja, há uma preparação nessa individual. A de rotina são entrevistas realizadas para apresentar acontecimentos factuais e de interesse público. Normalmente é realizada com os personagens que estavam presentes em acidentes, assaltos, enchentes, shows. Que aconteceu alguma coisa, algum babado lá no show que vocês estavam por perto. Aí o cara vai lá fazer uma entrevista. É uma entrevista de rotina. Em grupo, é conhecida como a coletiva de imprensa. Sabe quando o governador, o presidente quer fazer algum anúncio e quer que muitas pessoas saibam? Faz uma entrevista de grupo, que é chamada coletiva de imprensa. Aí os jornalistas fazem algumas perguntas, e aí ele vai respondendo. E assim são aproveitadas, várias perguntas e respostas para diversos repórteres, diversos jornalistas que ali estão, ok? Em vez de ele responder um, ele responde vários de uma vez só. Próximo. Olha lá. A exclusiva é uma entrevista concedida a apenas um jornalista, ou seja, aparece lá no Fantástico. Hoje, exclusiva de fulano de tal. Ou seja, é uma entrevista. Ele vai falar sobre aquele assunto, só ele sabe, só aquele jornal conseguiu. Temos a entrevista de pesquisa, a opinativa e de personalidade. A de personalidade é a entrevista feita para traçar a personalidade e histórico de vida de uma pessoa pública. Resumindo, entrevista de emprego. Quando você vai lá atrás do seu emprego, fazer uma entrevista, é uma entrevista de personalidade. A pessoa quer saber quem é você, qual é o seu histórico de vida profissional, o que você tem para oferecer para aquela empresa, beleza? Aí agora nós vamos lá exercitar um pouquinho o que a gente aprendeu até aqui. Vimos as características, vimos as estruturas, vimos o que é importante dentro desse gênero. Agora eu trouxe uma entrevista para vocês da Clarice Lispector, uma autora muito bem renomeada dentro da nossa literatura. Vocês alunos do terceiro ano que estão estudando aí para a prova do Enem, é muito importantíssimo saber quem ler alguns livros sobre a literatura dela, como ela trazia a literatura dela aí, ok? Vamos lá. Na entrevista da Clarice, o entrevistador pergunta: Clarice Lispector, de onde veio esse nome, Lispector? E aí ela responde: é um nome latino, não é? Eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que as gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis e peito, em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millet, eu era completamente desconhecida. É claro, diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, não era meu nome mesmo. Ok? Então, esse daí foi a primeira parte da entrevista dela. E aí ele vai perguntar novamente: quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura aquele campo de criação humana que mais atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Aí ela coloca lá: apenas escrever. E aí ele pergunta novamente: você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescência Clarice Lispector? Aí ela responde: caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida.
Eu trouxe para vocês apenas um trecho dessa entrevista. Depois vocês podem ir lá e ter acesso a essa entrevista que é enorme, é muito interessante sobre a vida dessa grande autora moderna. Ok? Vamos lá para a nossa pergunta. Considerando sua organização e sua estrutura, o texto pressupõe uma sequência. Isso sobre o gênero entrevista. Que sequência é essa? É uma sequência descritiva, com riqueza de detalhes? B. É uma sequência narrativa, construída em primeiro plano? C. É uma sequência argumentativa, com proposta de intervenção? Ou D. Dialógica desenvolvida entre duas interlocutoras? Vamos lá? Pensar no que eu disse? Qual é a característica da entrevista? Ela requer o dialogismo, a questão da dialógica dentro do texto, ou seja, o diálogo. Então, de acordo com essa característica, qual é a nossa resposta correta? A letra D. Pressupõe uma sequência dialógica desenvolvida entre duas interlocutoras. Ok? Tudo bem? E aí, para terminar nossa aulinha de hoje, eu deixo essa mensagem aí para vocês. 90% do sucesso baseia-se simplesmente em insistir. Você está insistindo? Eu sei que está difícil essa pandemia, fora da sala de aula, mas você está insistindo? Está insistindo para ler, para fazer uma boa fita lá na prova do Enem? Precisa insistir hoje, não deixar para insistir só lá no dia da prova do Enem. Precisa insistir todos os dias. O nosso sucesso depende disso. No mais, até mais. Cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel e acessem a nossa plataforma com todas as nossas aulas, ok? Eduque Acre. Tchau, tchau!